Maravilha. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ter como base a leitura de Gênesis, capítulo 12. Irmãos e irmãs, nós estamos em maio, primeiro domingo de maio. Maio é considerado o mês da família, então nada mais oportuno do que pregar sobre família, pregar para famílias, pregar o tema família. E eu gostaria de trabalhar esse tema hoje com a igreja. Nós vamos trabalhar uma série de 3 mensagens. Nós vamos trabalhar hoje esse tema a partir da paternidade. Isso. A partir da paternidade. Nós vamos trabalhar o tema a partir da paternidade hoje. Semana que vem nós vamos trabalhar, certamente, como também oportuno, nós vamos trabalhar o tema maternidade, sendo que domingo que vem é o domingo relacionado ao Dia das Mães. E depois nós vamos trabalhar sobre filhos, tá? Então hoje nós vamos trabalhar sobre paternidade. Então essa palavra, ela tem uma direção exata para os homens aqui. Domingo que vem nós vamos falar às mulheres e no outro domingo nós vamos falar aos filhos. Mas é importante que você esteja sempre aqui. Hoje algumas irmãs disseram por que o marido não está presente. Alguns homens trabalharam hoje, algumas irmãs vieram avulsas e falaram também não vou vir semana que vem, só porque eles não vieram nessa. Não é esse o objetivo, é que você venha em todas as ministrações. Por que nós não faremos no quarto domingo, no último domingo? Por uma razão muito simples. No dia 25, nós vamos celebrar mais um ano de vida da nossa igreja. É o 7º ano de organização da nossa comunidade. Então nós vamos celebrar isso. Então guarde essa data, dia 25, você não pode faltar. É um dia de celebração, é um dia de comunhão, é um dia de testemunho, é um dia da gente contar o que Deus fez nas nossas vidas. Estou vendo aqui o Luiz, voltou hoje do Legendários. O Luiz, os nossos irmãos Luiz, Adriano, o Breno e o Rodrigão. Eles estiveram hoje, esse final de semana, no Legendários. O André já foi, né, André? O André teve as 2 semanas atrás do Legendário de Pantanal. Então, esses irmãos estão voltando hoje. Então, oremos por eles e agradecemos a Deus por tudo aquilo que certamente Deus fez na vida de vocês. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar, tem alguma coisa errada aqui. O que aconteceu? Não está a tela cheia, né? Porque aí eu não consigo passar. Hã? A gente tem slide, hein? Não vai dar para passar, tudo bem. Ok. Vamos fazer a leitura, então, do texto. Eu ia fazer a leitura por aí. Pode passar para mim, por favor. Põe na leitura. Aí, ó. Não é lá no cantinho para colocar na tela cheia, o Evandro? No canto da direita? O Ronaldo, o Evandro, pede para o Ronaldo, que eu acho que o Ronaldo manja desse aí. Qualquer coisa pede para o Ronaldinho. O Ronaldo está aí, ó. Ronaldo. Eu vou pedir, Ronaldo, depois que você terminar isso aí, pode se retirar, por favor, do recinto. Não, maravilha. Pessoal, vamos fazer a leitura, então, do texto. Eu vou abrir aqui no meu, porque esse eu não coloquei no tablet. Mas nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Eu peço licença para os irmãos, que tenham um pouquinho de paciência, que a tecnologia é assim mesmo, né? Quando não dá certo, tem dado certo sempre. Um dia pode não dar certo. Vamos lá, então. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 12, os 3 primeiros versos. Aqui foi. Eu utilizei aqui na leitura, nesse texto, eu coloquei a tradução NVT. Tá? O Senhor tinha dito a Abraão, ou Abraão,
Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero falar hoje sobre esse tema. Abraão, um homem de família que ouvia a voz de Deus. Abraão, um homem de família que ouvia a voz de Deus. E a pergunta que a gente faz é: quem é Abraão? Porque a gente conhece a história de Abraão, mas quem que é Abraão antes de ser chamado por Deus? Quem era esse rapaz? Abraão, ele era filho de Terá, morador da terra de Ur dos Caldeus. Ele era um homem que vivia num ambiente politeísta. Ou seja, o que isso significa? Um ambiente em que havia adoração a vários deuses. Essa ideia de adorar a um único Deus é alguma coisa que acontece a partir de uma revelação do próprio Deus a Abraão. Mostrando para Abraão que ele é o único Deus. Mas diante do olhar anterior a Abraão, havia essa prática idólatra, essa prática de adoração a vários outros deuses. Por exemplo, e isso era muito comum no mundo antigo. Quando você fala do Egito, por exemplo, no panteão egípcio você tem adoração a mais de 2.000 deuses. 2.000 deuses. Aliás, dizem que na Índia hoje há muitos ainda outros deuses que são adorados ali. Então essa ideia de que há vários deuses. E é nesse contexto que Deus chama esse homem. É nesse contexto que Deus visita um homem dizendo: olha, sai da tua terra, da casa dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque de você eu farei uma grande nação. E quando ele fala isso, essa fala, ela é uma fala que chama atenção, principalmente quando a gente olha para um homem que não tem filhos. O tempo está passando, ele tem uma esposa, sua esposa sofre com a esterilidade e ela não pode dar filhos a ele. Então, como é que eu vou ser pai de uma grande nação sem ter filhos? Como que isso acontece? Então, eu quero falar com você sobre a importância dessa paternidade, porque Deus fala para Abraão: de ti eu farei uma grande nação, mas antes de ser o pai de grandes nações ou de uma grande nação, eu quero fazer de você um pai. Isso me chama a atenção. Porque se eu quero ter grandes projetos na vida, e principalmente você homem, que já é pai, se eu quero ter grandes projetos na vida, se eu quero ser bem-sucedido nessa vida, o primeiro lugar onde eu preciso ser bem-sucedido é na minha casa como pai. Eu preciso aprender a ser pai. Se eu quero ser pai de nações, eu preciso primeiro ser pai da minha casa. Se eu quero pastorear a igreja, eu preciso, em primeiro lugar, pastorear a minha casa. Se eu quero ser uma bênção na vida da igreja, eu preciso, em primeiro lugar, ser uma bênção dentro da minha casa. É justamente essa ideia. E Deus vai chamar Abraão para ele desenvolver esse chamado da paternidade. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu vou te fazer uma grande nação. Mas para isso, primeiro você precisa ser pai. Você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. E um pai a figura paterna é extremamente importante na vida de qualquer família aqui presente. Aliás, a figura paterna é uma figura crucial no ambiente familiar. Eu sempre digo, não desfaço da figura da mãe, mas a figura do pai, ela tem uma influência poderosa. O pai influencia filhos. Você sabe que numa visão psicanalítica, Freud trabalha a importância do pai. E segundo ele, a figura paterna é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Quando ele trabalha a ideia do complexo de Édipo, ele vai apontar para o fato de que o pai é o agente que impõe limites para o filho.
E se o pai ele não rompe, se o pai ele não traz esse rompimento das barreiras, se ele não coloca impedimento nos filhos, os filhos se tornam crianças sem limites. E aí, é esse pai que regula os impulsos, promove equilíbrio emocional, estrutura a identidade do filho. Aliás, ele vai dizer que o pai representa o princípio da realidade. É a autoridade que impede o desejo de se tornar destrutivo, porque a gente tem um desejo desde pequeno dentro de nós, e esse desejo ele pode ser destrutivo. Mas vem o pai e fala assim, não. É o pai que fala não. Normalmente é o pai que vem com não para a criança. A criança chora, a mãe vem com sim. Não, quer leite, quer colo. Aí daqui a pouco aparece o pai na vida da criança. O pai fala assim, não me mexe aí. Não pode. É o pai que apresenta o princípio do não. É o pai que impõe limite. Por exemplo, você vai ver uma sociedade com a figura do pai enfraquecida se torna uma sociedade descontrolada, sem limites. Veja as escolas nos dias de hoje. Quando você tem pouca influência dos pais, você tem menos limites dos jovens e adolescentes. É por isso que hoje em dia é difícil ser professor. Não há limite nas escolas. Por quê? Porque os pais são omissos. Os pais não colocam mais limites nos seus filhos. Aliás, tem muitos pais que nem veem os filhos. Os filhos fazem o que eles querem. Então a figura do pai ela é fundamental nesse sentido. E quando falta o pai, a mãe tem que trabalhar em dobro, e é muito difícil para a mãe fazer isso. A mãe tem que ocupar espaços que não pertencem a ela. E é muito difícil para a mãe fazer isso. Porque cada um vai desenvolvendo uma função, um papel. Então, dentro de uma visão sociológica agora, a gente vai ver a importância do papel no pai, do pai na sociedade. E você vai ver que alguns estudos mostram que a presença do pai está diretamente relacionada a fatores como desempenho escolar mais alto, menor envolvimento com drogas e criminalidade. Uma vez eu trouxe um dado que ele foi levantado numa penitenciária de Dourados. Isso há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Foi levantado um dado na penitenciária de Dourados, onde mais de 90% dos presos, eles indicaram no formulário que eles não tiveram a participação do pai na infância e na adolescência. Mais de 90%. E quase que na totalidade daqueles que estavam presos, quase que na totalidade, não recebiam visitas paternas na prisão. Quem vai visitar? Mãe. O pai que abandona. O pai que vai embora. Na visão bíblica, o papel do pai é o do sacerdócio do lar. Na Bíblia, o pai tem um papel espiritual central. O pai é quem ensina a lei do Senhor. O pai é quem disciplina com amor. O pai é um exemplo de fé para os filhos. O pai é quem conduz a casa no temor do Senhor. E é o pai que provê, que protege e que lidera espiritualmente a casa. A ausência do pai vai gerar desvios, complicações. Há uma consequência da ausência paterna. Filhos sem correção paterna tornam-se desobedientes, desajustados. Filhos sem direção espiritual se perdem no caminho. Lares sem lideranças masculinas tornam-se vulneráveis, instáveis emocional e espiritualmente. Pastor, quando isso acontece, o que faz? Porque a gente tem muitas irmãs aqui. Você conhece muitas mulheres que tiveram que lidar com essa ausência do pai e criar os seus filhos. Sofreram muito. Sofreram muito, mas graças a Deus, Deus deu graça, Deus deu misericórdia. Algumas conseguiram manter ali as duras custas seus filhos. Alguns filhos mais velhos tiveram que assumir ali uma paternidade familiar e essas lutas, elas são normais, elas são do dia a dia. A gente vê isso o tempo todo nas famílias. Mas os pais, eles precisam assumir uma condição. Não está aqui. Eu não coloquei aqui. Uma frase
de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, guardem isso, irmãos. O lar é o primeiro púlpito de um pai. E se ele não prega ali, a igreja pregará sozinha para o seu filho. Você traz seu filho aqui para a igreja está pregando o evangelho. Estão lá em cima as crianças. Todo mundo está ensinando Bíblia para os adolescentes e para os jovens lá em cima. Mas se você não fizer isso na sua casa, é só aqui que ele vai ter esse alimento. Pai, você tem uma obrigação. E eu quero convidar você a abraçar essa obrigação. Charles Spurgeon, quando ele escreve um sermão para a família. E ele fala exatamente isso, ele fala da importância dos pais realizarem cultos caseiros. Ele fala da importância do pai assumir essa condição de liderança da casa, sendo um exemplo vivo de fé para os seus filhos. Seus filhos estão de olho em você. Então, quando Deus escolhe Abraão, Deus sabe da importância e do valor do pai na estrutura familiar. E Deus chama Abraão para ser um pai de nações, um pai de um filho, que começa com um filho e alcança nações. Mas antes de tudo, ele precisa ser o homem que Deus quer que ele seja dentro da sua própria casa. Atenção, homens, você precisa ser aquilo que Deus chama para você ser dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Atenção, homens. Abraão vai nos mostrar ao longo dessa mensagem como ser pai diante de Deus, da esposa, dos filhos, mesmo com falhas, mas com fé e responsabilidade vale a pena. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena se prostrar diante de Deus e buscar ser o pai segundo a vontade de Deus. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu aprendo algumas lições, eu quero compartilhar com vocês agora. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o pai tem uma responsabilidade espiritual diante dos filhos. Eu não vou ler todos os textos, mas Gênesis 12, você tem esse chamado, essa fala de Deus com Abraão. Gênesis 18, versos 16 a 33, você vai ver Abraão falando com Deus de novo. Gênesis 22, de 1 a 14, você vai ver Deus falando com Abraão de novo. Abraão falando com Deus. Você vai ver que Abraão, ele não só ouve a voz de Deus, como ele dialoga com Deus. Abraão ora, por exemplo, por Sodoma. E revela diante da realidade de Sodoma um coração compassivo, engajado espiritualmente. Abraão ele vai se mostrar um homem que tem sensibilidade diante de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, porque isso é muito sério. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. A gente tem uma cultura na mente dos homens de que a oração é um ato das mulheres. Eu tenho uma esposa que ora. Nossa, minha esposa é uma bênção, ela ora toda noite. Minha esposa é maravilhosa, ela ora sem cessar. Nossa, minha esposa é fantástica. Aliás, mulheres de joelhos, homens em pé. Olha que maravilha. Quem disse isso? Onde que a gente aprendeu isso aí? Onde que a gente aprendeu que orar é um ato das mulheres? Onde que na Bíblia isso está sendo dito? A oração, primeiro que é um ato de todo cristão. Mas você, homem, você pai de família, você tem a obrigação de colocar a sua família, de entregar a sua família, de conviver com a sua família diante de Deus. Conheci a dona Bia. Dona Bia era uma senhorinha, desse tamanhozinho, pequenininha, magrinha. A dona Bia é mulher de oração. Meu primeiro ministério, a dona Bia fazia parte da nossa comunidade. Dona Bia orava, rapaz. Tinha um caderninho de oração. E eu ficava cheio de alegria quando a dona Bia falava assim, você está em primeiro lugar na lista de oração, pastor. Fala, dona Bia, que honra. E eu sabia que ela estava orando por mim toda a madrugada. A dona Bia acordava 4 horas da manhã para orar. Dona Bia era casada com o seu Caetano. Seu Caetano era um senhor assembleiano. E olha que a dona Bia, ela era presbiteriana agora. Era presbiteriana. E o marido dela assembleiano. E o assembleiano ora, hein?
Mas a dona Bia orava. E um dia ela falou para o seu marido assembleando, falou assim, seu Caetano, a gente precisa orar mais, seu Caetano é verdade. Seu Caetano, você tem que começar a se levantar comigo para orar no meio da madrugada. E seu Caetano, é verdade. Então essa madrugada você vai começar a orar comigo. E seu Caetano, tá bom. 4 horas da manhã, dona Bia levantou, como sempre fazia, fez o cafezinho dela e começou a sua oração. Acordou seu Caetano levantou, a duras penas, foi lá, tomou o cafezinho, se ajoelhou do outro lado da cama e os dois começaram a orar. E dona Bia orando, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando deu perto das 5:30 da manhã, seu Caetano já foi levantando, foi para o canto dele, e a dona Bia lá até 6 horas da manhã. Segundo dia, 4 horas da manhã, os dois acordaram. Dona Bia levantou seu Caetano, ajoelharam aos pés da cama, oraram das 4 às 5 horas. 5 horas seu Caetano já levantou, voltou para a cama, e dona Bia foi até às 6 horas. No terceiro dia, ela veio na igreja brava demais. O seu Caetano é um preguiçoso, não quis acordar no terceiro dia, já voltou para trás. No terceiro dia, o seu Caetano já desistiu. Eu falei, seu Caetano, escolhe outro horário para o senhor orar, porque pelo jeito esse horário não combina com o senhor. Gente que ora. E a responsabilidade da oração não era de fato da dona Bia. Era principalmente do seu Caetano. Essa ideia de que a responsabilidade espiritual da família pertence à esposa, isso é um engano, isso é uma mentira. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos jogar isso por terra. É o homem que precisa começar a se levantar para buscar Deus, é o homem que precisa assumir a direção, é o homem que precisa entender que ele é responsável, ele tem responsabilidades espirituais diante dos filhos, diante da casa. Não dá para a esposa ficar dando corda toda vez para ver se você pega no tranco. Não dá para ficar procurando ladeira para ver se empurra. De repente a gente precisa assumir uma condição e dizer assim, Senhor, eu quero me colocar na condição que eu tenho. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso me colocar na Tua presença, eu preciso adorar ao Senhor. Até porque, olha o que Richard Baxter vai dizer, a oração de um pai fiel pode ser a muralha entre seus filhos e o pecado. A oração de um pai fiel pode ser a muralha entre os seus filhos e o pecado. É a sua oração que faz a diferença. É a sua oração. Irmãos, nós temos muitas falhas, mas nós precisamos nos colocar em oração pelos nossos filhos. Se acordou de madrugada, vai lá no quarto do seu filho, ora pelos seus filhos. Ora pela sua filha. As dificuldades que ela enfrenta, o mundo espiritual cerca os nossos filhos. Aliás, nem só o mundo espiritual, o mundo físico cerca os nossos filhos. Eu não sei se você assistiu um filme chamado Som da Liberdade, que fala sobre crianças que desaparecem nessa vida. Eu falei, irmãos, por que vocês acham que crianças desaparecem? Você acha que é porque alguém fala assim, eu quero criar o filho dos outros? É por pura maldade. O mundo não tem misericórdia com os nossos filhos não, gente. O mundo não olha para os nossos filhos com carinho, com amor. O mundo não quer bem os nossos filhos. Se a sociedade quisesse bem os nossos filhos, as escolas não seriam o que são. A gente não ficaria com angústia quando nosso filho pisa o pé para fora de casa. Esse negócio de que a sociedade quer bem o seu filho, isso é uma mentira. Onde que a sociedade está entrando na nossa casa para nos ajudar no cuidado com os nossos filhos? É muito pouco. Faz a parte dela, mas é muito pouco. No dia a dia, somos nós que somos responsáveis por criar os nossos filhos. Somos nós que somos responsáveis por investir na vida espiritual dos nossos filhos.
E você, pai, você vai ser cobrado por isso diante de Deus. Porque esse é o nosso papel. Porque eu não quero ser o pai de nações, eu não quero ser o pastor de uma grande igreja. Eu quero, em primeiro lugar, ser o pastor dos meus filhos. Eu quero ser o pai dos meus filhos. Para que depois alguma coisa aconteça na minha vida. Eu preciso que as coisas aconteçam no dia a dia. Depois eu vou falar um pouco sobre cuidado com os filhos, sobre proteção, mas a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter esse entendimento de que os nossos filhos, eles são do Senhor. Quando você olha, por exemplo, lá em Gênesis 22, você vai ter o sacrifício de Isaac. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, o filho nasce. Enfim, Abraão tem o seu segundo filho, porque o primeiro ele tem com a sua serva. Mas depois de muito tempo, mais de 80 anos, ele vai ter o filho com a sua esposa. E quando ele tem o filho com essa esposa, Deus fala assim, agora vai lá e sacrifica esse menino. E começa uma grande angústia no coração de Abraão. Abraão pega Isaac e vai levar para sacrificar, porque o pai tem que entregar os seus filhos ao Senhor. A gente não gosta de entregar nada para ninguém. Aliás, na sociedade que a gente vive, a gente gosta de consumir, trazer coisa para a gente. A gente não gosta de dar nada para ninguém. A gente não gosta nem de dar oferta na igreja. Nem oferta na igreja a gente dá. Ah, não, meu dízimo é meu. Uma vez um rapaz falou assim, não, pastor, eu não dou meu dízimo, porque meu dízimo é muita coisa. Essa história, aliás, não foi comigo não, tá? Ela não foi comigo não. Foi com um pastor amigo meu. Ela falou assim, pastor, eu recebi muito dinheiro, eu estou ganhando bem, eu estou crescendo, estou recebendo bastante dinheiro, e eu não vou dar meu dízimo desse valor, porque o valor está muito alto. O pastor falou assim, não seja por isso, vamos orar para Deus diminuir seu salário. Não seja por isso. Mas tem gente que tudo que olha não é meu, é para mim, o que eu vim receber. Por exemplo, a gente está aqui num culto, e a pergunta de muita gente quando vem no culto é o que eu vou receber no culto. E a pergunta não é o que eu vou receber, é o que eu vou dar no culto. Porque nós viemos cultuar, nós não viemos para receber coisas, nós viemos oferecer um culto a Deus que lhe seja agradável, um culto a Deus que seja aceito. Quando o povo de Israel, lá em Isaías, capítulo 1, foi cultuar a Deus, ele olhou para o povo e falou assim, quem requereu de vocês esse culto que vocês estão oferecendo? Está cheirando mal. Ele fala justamente, está cheirando mal perante as minhas narinas o culto de vocês. Porque vocês me adoram com os lábios, mas não com a vida. A pergunta aqui hoje não é o que nós viemos receber, é o que nós viemos oferecer. Culto é oferta. Culto é reconhecimento. Culto é engrandecimento. Culto é adoração. Não gostei do culto hoje. Por quê? Porque cantou as músicas. Uma vez eu tomei uma chamada do meu pastor, quando eu era adolescente. O pastor me chamou na salinha. André, fiquei com medo, tremi, rapaz. Porque ele já me chamou com voz de bravo. Eu tocava na terça, tocava na quinta, tocava domingo, nos 2 cultos. Quando tinha 3 cultos, eu tocava nos 3 cultos. E aí um dia o pastor escolheu umas músicas, eu falei assim, pastor, de novo? Ele olhou para mim e falou assim, Renê, vem aqui. Aí eu saí, tá todo mundo arrumando as coisas, eu saí, fui lá no quartinho com ele. Ele falou assim, quem disse que esse culto é para você? Rapaz, eu queria me enterrar ali. Tinha uma janela, eu queria pular por ela. Ele falou, quem disse que esse culto é para você? A gente está cultuando a Deus. A gente não escolhe as músicas que você gosta. A gente busca uma direção para as coisas que a gente vai fazer. Nunca mais reclamei de louvor em lugar nenhum. Foi a primeira e única. Deus nos chama para que a gente oferte. O pai é aquele que entrega. O pai é aquele que recebe os filhos e entrega os filhos. É por isso que pai, ele é diferente de mãe. Enquanto a mãe quer reter os filhos, o pai quer mandar ele para fora de casa. Não é assim? O pai fala, filho, vai trabalhar. O
pai está lá, filho, ó, vamos lá. Ó, filho, já está na hora de você casar, hein? Ô, filho, quando que vai sair um casamento aí? Ô, filho, está na hora de você viver sua vida. Pai empurra para fora de casa. Pai é mais assim. A mãe já assim, filho, fica aí. Filho, não precisa casar, não. Só tem mulher ruim nessa vida. Nenhuma mulher presta. Só a mamãe. Essa é a ideia. O pai é importante porque o pai entrega, o pai oferece, fala assim, filho, Deus tem plano sobre a sua vida, vai. Quando eu pedi a Luciana em casamento, vou contar. De manhã eu estava mais à vontade, não estava, Marcon? De manhã eu estava muito mais à vontade. Ela não estava aqui. Mas eu não vou contar as coisas que eu contei de manhã, vou mudar as histórias. Mas quando a gente está para casar, eu fui pedir ela em casamento. E assim, eu era seminarista. E como dizia o Marcelo na época, quando a gente era seminarista, ele falava assim, ó, tem o rico, tem o classe média, tem o pobre, tem o miserável e tem o seminarista. E na época era mais ou menos isso mesmo. O Renato vai lembrar porque o Reinaldo foi seminarista nessa época e foi dificílimo. E aí a gente, nessa luta, eu tinha acabado de terminar o seminário, já tinha concluído o seminário, e aí eu pedi ela em casamento, e ela olhava para mim e falava assim, mas como que vai ser isso? Eu falava assim, não sei. Ela, mas como que a gente vai casar? A gente não tem nada. Ela tinha acabado de se formar. E eu sempre tive essa visão, eu falava assim, Deus vai prover. E aí eu pedi a ela, eu falei, você quer casar comigo em setembro? Era janeiro, né? Eu falei, você quer casar comigo em setembro? Ela falou assim, por que setembro? Pensa, você prepara um jantar, você vai todo bem arrumadinho, cheiroso, aí você fala para sua noiva, para sua namorada, você quer casar comigo em setembro? Aí ao invés de dizer sim ou não, ela fala assim, por que setembro? Eu falo, não sei, mas você quer casar comigo em setembro? Ela, mas por que setembro? Porque eu imagino que setembro seja uma boa data. Você quer casar comigo em setembro? Ela, mas me explica por que setembro antes. Eu falei, mas você quer ou não quer? Ela falou, primeiro eu quero saber por que tem que ser em setembro. Eu falei, sei lá, dá tempo da gente organizar alguma coisa, né? Mas é assim. A gente que é homem, parece que a gente é mais prático, tudo é mais fácil para a gente. A gente se vira. Mas não é para ela, não. Vou sair da casa do meu pai, do conforto do meu pai, para ir viver com esse menino aí. Porque na época eu tinha cabelo, rostinho de menino, aparência de menino. Para viver com esse menino aí. É difícil, mas é o fato de sair. De dar passos de fé, de fazer entregas a Deus e falar assim, Senhor, eu conto que o Senhor vai me abençoar. E é o que Deus realmente faz com Abraão. E olha que interessante, lá em Gênesis capítulo 18, verso 19, não precisa abrir, ele vai dizer o seguinte, porque eu o escolhi, Deus dizendo para Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, para que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, Deus escolheu você, pai, para que você ordene a seus filhos e a sua casa, para que guardem o caminho do Senhor. É sobre isso. André, Deus escolheu você e Deus ordenou a você que você guarde o caminho do Senhor juntamente com a sua casa. A Duda e o Cauê precisam guardar os caminhos do Senhor. Paulo, isso precisa acontecer com o João. Marco, isso precisa acontecer com a Kemily. Deus chamou você, Valmir, para que o caminho da sua casa seja no Senhor. Esse é um chamado de Deus. A paternidade é um chamado, André, para que o Léo tema ao Senhor. Olha que coisa interessante. O Paul Washer vai dizer, um pastor contemporâneo, ele vai dizer, os filhos não precisam apenas de provedores, mas de pais que os conduzam à eternidade. Jesus, foi ele quem disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Seu filho pode ser bem-sucedido, seu filho pode ganhar muito dinheiro, seu filho pode ser ótimo naquilo que ele faz.
Mas se seu filho não tiver a Cristo, ele está perdido. E ele precisa do Salvador. Segundo lugar, o homem tem responsabilidade diante da esposa. O homem tem responsabilidades diante da esposa. Porque é justamente isso. Quando você foi pedir a sua esposa em casamento para o seu sogro, talvez isso tenha acontecido, você prometeu um monte de coisa. Aliás, quando você casou no religioso, você fez ali um voto. Lembra dos votos? Diante de Deus, diante da igreja, diante dessas testemunhas, eu prometo cuidar de você, amar você, ser fiel a você, até que a morte nos separe. Então, se a morte nos separou, você precisa cumprir esse voto. Você precisa ser fiel a esse voto. E perceba que não é simples, não é fácil. E veja que Abraão teve dificuldade com isso. Por exemplo, quando Abraão ele entra no Egito, porque eles estão ali andando, eles estão procurando o lugar que Deus vai mostrar. Até que eles passam pelo Egito. Aí quando eles chegam lá, o que acontece? O rei ali da região, ele vai olhar e fala assim, rapaz, esse casal aí que entrou, quem que é essa moça? Aí alguns falam assim, acho que é a esposa desse rapaz aí. Aí perguntam para Abraão, quem que é essa moça que o rei gostou dela? E aí Abraão vai responder o quê? É minha esposa, ninguém mexe com ela, foi isso? O que ele respondeu? Minha irmã. Olha a falha aqui. Minha irmã. Aí o rei falou, irmã, ótimo. Ótimo, manda ela vir para cá, traz ela para o palácio, que eu quero essa mulher como minha mulher. E quando o processo está acontecendo, o rei vai dormir e Deus dá um sonho. E Deus diz exatamente, não encoste nessa mulher, porque essa mulher pertence a Abraão, e ele é meu filho. E se você encostar nela, alguma coisa terrível vai acontecer com você. A hora que o rei acorda, ele vai desesperadamente tirar satisfação com Abraão. Como é que você fez um negócio desse comigo? Olha o risco que você me trouxe. O seu Deus me visitou num sonho essa noite. E ele manda Abraão embora da terra dele. Percebam que essa incumbência é do marido, proteger a sua esposa. Maridos, protejam as suas esposas. Maridos, cuidem das suas esposas. Maridos, fiquem alertas em relação às suas esposas. É nosso papel cuidar das mulheres. É nosso papel cercar as nossas esposas. Tem alguém de olho na tua esposa? Cara, chega lá. Infla o peito. Falou, rapaz, o que você quer aqui? Alguém chegou perto, já dá uma chegada lá. Pô, o que você quer aqui? Já abraça ela, já cerca ela. Esse mulherão aqui é meu. É meu. É aquele negócio, cerca ela. Diz, não, isso aqui é meu. Você não tem que estar olhando não, rapaz. Protege o que é seu. Guarda o que é seu. E é você, irmão, que tem que proteger a sua mulher. É você, irmão, que tem que cuidar dela. Porque olha o que Pedro vai escrever. Pedro vai dizer assim, maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Porque um homem, ele precisa cuidar, proteger e ter humildade. Porque assim, você é responsável por cuidar da sua casa, por manter longe da sua casa pessoas mal intencionadas. Você é responsável por proteger a sua esposa, a sua família. Mas você precisa ter também humildade para reconhecer os erros e abençoar os outros. Porque assim, casamento é fácil ou não é? Não é, gente. Casamento é difícil. Talvez você esteja pensando assim, fala assim, pastor, é muito difícil mesmo. Está olhando para o seu marido aí do lado. Com Deus,
Não tinha nem outra opção. Lógico que não, essa é a melhor que Deus deu para você. Deus não tinha, mas essa é a melhor opção para você. Ele é uma bênção na sua vida. A grande questão é a seguinte: a gente precisa tratar as nossas esposas, olha como Pedro vai dizer, com honra, como parte mais frágil e como coerdeira do dom da graça da vida. E ele fala assim, de modo que as suas orações não sejam interrompidas. O que Pedro está dizendo? Ele fala assim, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata ela, vai dizer sobre o seu relacionamento com Deus ou não. Se você trata mal a sua esposa, as suas orações são interrompidas. É isso que ele está dizendo. Pedro está falando exatamente isso. Olha o alerta que ele está trazendo. Se o marido não trata bem a sua esposa, não trata com sabedoria, com honra, com respeito, as suas orações são prejudicadas. As suas orações são prejudicadas. Por quê? Porque não trata direito. E assim, irmãos, eu sei que não é fácil tratar a esposa bem o tempo todo. Porque esposas não são fáceis. Deixa eu abrir o coração para você agora. Esposas não são fáceis. A gente não sabe muitas vezes o que elas querem. A gente fala, desenha, não adianta. Ela vai desenhar de uma forma que você não vai entender. Você vai falar assim, explica. Ela vai explicar de uma forma que você não vai entender. E às vezes a gente não trata como deve. Às vezes a gente pode cair nesse erro de não honrar, de não tratar como parte mais frágil, de não atribuir a ela essa ideia de ser coerdeira do dom da graça da vida de Deus. Mas a gente precisa reconhecer as nossas esposas. Eu estava falando sobre isso aqui de manhã, viu, dona Luciana? Que a gente precisa reconhecer, porque eu estava dizendo exatamente isso. A Lu, há 12 anos que você está nessa vida de viagem, né, amor? 12 anos. Para que eu possa ser pastor dessa igreja, essa mulher há 12 anos vive uma rotina de viagem noturna, daqui para Bauru. Hoje de manhã, chegou de manhãzinha. Chegou, foi para casa, tomou seu banho e dormiu. E se tivesse sido mais tranquilo, ela tinha vindo comigo no culto da manhã. É gente que acompanha. Assim, o meu ministério, para mim, ele é uma bênção. E ele é uma bênção porque tem ela. É essa mulher que dá estrutura. São as nossas mulheres que nos dão estrutura para muita coisa. Gente, vocês não fazem ideia do almoço que eu comi hoje. Fantástico. Ela preparou ontem à noite, antes de trabalhar. Essa rotina, essa vida conjunta, e de repente a gente não reconhece, de repente a gente começa a reclamar por coisa pouca. Ah, cheguei em casa, olha, o fundo do bolo está queimado. Ah, vai te catar, irmão. Desculpa, mas vai. A gente reclama de coisa pouca. E às vezes a gente se esquece de exaltar os grandes feitos que os outros promovem para nós. Nós precisamos de humildade. Humildade para reconhecer o outro. Humildade para ombrear com as nossas esposas. Olha o que Martinho Lutero vai dizer. O homem que governa bem a sua casa o faz pela autoridade do amor e não do medo. É aquela autoridade do amor. Olha, a gente faz porque a gente ama. A gente não faz porque a gente, se não fizer, aqui eu sou firme, aqui as coisas ficam feias. Né? Sabe essa conversa boba? Já que eu mando e... A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar dessa disputa de poder. Eu contei uma história hoje de manhã, mas eu não vou repetir porque você está aqui hoje. Melhor não, tá? Terceiro lugar, vou passar para a terceira fase, então. O pai tem uma responsabilidade emocional com toda a casa.
Eu não vou só falar sobre a responsabilidade emocional, eu vou falar sobre essa responsabilidade de direção, talvez uma responsabilidade também diretiva sobre a casa. Porque pais são direcionadores. Assim, sabe o que é interessante? Por exemplo, principalmente com menino. O pai que é pai de menino. Quem é pai aqui tem filho homem? Deixa eu ver. Ó, temos bastante. Ali Humberto tem 3 filhos homens. Humberto tem 3 meninos na casa. Você é uma referência para o seu filho homem. O seu filho homem, ele vai fazer aquilo que você aprova que ele faça, e ele vai ter muita insegurança quando você não aprovar o que ele está fazendo. O seu filho homem, ele vai procurar em você, meu irmão, aprovação o tempo todo. O tempo todo. E é importante que você direcione o seu filho, é importante que você abençoe o seu filho, é importante que você incentive o seu filho e critique menos o seu filho. Porque pais são direcionadores. É importante que você coloque limites no seu filho, mas é importante que você também incentive o seu filho. Talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, nossa, eu nem tive um pai presente. Mas agora você é o pai. E você pode ser um pai muito melhor do que a referência que você teve. E você precisa direcionar, você precisa abençoar. Você precisa agir. E olha que Abraão, ele era alguém que direcionou o seu próprio filho Isaque para que Isaque recebesse as promessas de Deus sobre a sua vida e ele vivesse para cumprir as promessas. Talvez o seu pai não tenha sido direcionador, talvez o seu pai não tenha te abençoado, talvez o seu pai nem tenha ficado, tenha ido embora. Tem gente aqui que o pai foi embora. Tem gente aqui que não conheceu o pai. Tem gente aqui que o pai morreu cedo. Tem gente aqui que o pai abandonou. Tem gente aqui que o pai maltratou. Tem gente aqui que o pai foi violento. Tem gente que fala assim, ó, meu pai era bom, mas quando bebia, como a gente ouve essa história? Meu pai era um homem maravilhoso, mas quando bebia, ele se transformava. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez você não tenha tido as melhores experiências, talvez você tenha tido um pai que foi uma referência maravilhosa, um amigo, alguém que você ama, alguém que você gosta de estar junto, ou de quem você tenha boas lembranças, mas a verdade é que Deus chama você hoje para ser o pai que tem essa responsabilidade emocional, que abençoa, que cuida da casa, que levanta o lar, que junta o pessoal, que fala bem, que traz união para a família. Abraão, ele tinha esse objetivo. Irmãos, nós como pais, nós precisamos ser direcionadores, mas nós precisamos também trazer correção para os nossos filhos. Porque é difícil corrigir filho, irmãos? Irmãs, é difícil corrigir filho? Demais. Nossa, dói na alma corrigir filho. Mas a gente tem que corrigir. Por quê? Porque a gente ama. A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama. A gente tem que proteger os nossos filhos. Preste atenção, igreja. Nós temos que proteger os nossos filhos. Você tem filho, criança, adolescente, proteja seu filho. Não tenha dó e nem dificuldade de passar uma geral no celular do seu filho, viu? Ai, não, o celular é do meu filho. Ai, eu não quero quebrar a privacidade do meu filho. Em nome de Jesus, você é pai e você é mãe. Você é responsável por tudo. Não tenha medo de pegar o celular do seu filho na geral. Fala assim, filho, traz seu celular aqui, abre ele aqui para mim. Pode sentar aqui do meu lado, se você quiser. Mas hoje eu vou dar uma geral nele. Porque às vezes você vai perceber que tem alguma coisa que você não está sabendo. E ele é seu filho, você é responsável por ele. É você quem cuida, é você quem alimenta, é você que vai ser cobrado por ele. É importante que você olhe para os seus filhos, cuide bem dos seus filhos, busque saber da vida dos seus filhos, sente com os seus filhos, procure saber do que ele gosta, de quem que ele gosta, do que ele gosta de comer, do que ele gosta de fazer. Porque se eu perguntar para você, pai, qual é a comida preferida dos seus filhos, da sua filha, você sabe dizer? Tem pai que não vai saber dizer. Se eu perguntar aqui para os pais, qual que é a cor preferida da sua filha? Você sabe dizer?
do seu filho. Se eu perguntar aqui, pai, o que seu filho gosta mais de fazer? Quem que é o melhor amigo? Quem que é a melhor amiga do seu filho? Você sabe dizer? Vocês entendem, irmãos? A gente precisa acompanhar, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa ensinar. Eu não quero que a escola ensine sobre sexo para os meus filhos. Eu não quero que eles fiquem sabendo de tudo aí fora. Quando eu era adolescente, nunca sentaram comigo para falar sobre essas coisas. A gente aprendeu da pior forma possível. Então eu quero que os meus filhos tenham uma base completamente diferente. Que eles saibam do temor do Senhor, que eles saibam da vida limpa, que eles saibam, como foi lido no Salmo 24 hoje pelo pastor Eduardo, o que é apresentar as mãos limpas a Deus. Eu quero que eles sejam saudáveis. A gente está criando os nossos filhos para que eles sejam bons maridos, para que eles sejam bons servos do Senhor acima de todas as coisas. É sobre isso, meus irmãos. Deus chama você para que você concilie seus filhos, para que você junte seus filhos. E olha que interessante, lá em Gênesis 25, 9, não precisa abrir, mas você vai ver que apesar dos conflitos entre Isaac e Ismael, quando Abraão morre, os dois vão sepultar o pai juntos. Porque pai não tem que ficar dividindo casa, separando o filho. E eu quero encerrar falando isso. Você sabe que Abraão, Isaac e Jacó, eles foram instrumentos de separação dos filhos? Abraão mandou embora Ismael e ficou com Isaac. Isso deu uma crise familiar. Aliás, deu uma crise que o mundo está em guerra até hoje por causa dessa crise. Aí quando você olha Isaac amava mais a Esaú, a mãe amava mais a Jacó, os dois não se entendiam, Esaú queria viver uma vida boa, Jacó queria o lugar de Esaú, então ele rouba os direitos de Esaú, ele era obcecado pela posição de Esaú, porque o pai amava Esaú, até que ele vai roubar a bênção do pai. Olha que ponto a gente chega, porque o pai ama mais o irmão. Quando você tem os filhos de Jacó, você vai ter Jacó amando mais a José do que os outros irmãos, e todo mundo quer matar José. E o pessoal não quer matar José porque José era dedo duro. O pessoal quer matar José porque José era amado pelo seu pai mais do que seus irmãos. Pais, em nome de Jesus, amem os seus filhos. Conheça cada um dos seus filhos. Não faça divisão na sua casa. Ai, não, mas esse é meu filho do coração. Ah, é que eu tenho muito mais a ver com esse filho do que com aquele. Para com isso em nome de Jesus. Ame os seus filhos, trate os seus filhos, sente com cada um deles, tem um momento com esse, tem um momento com esse. Saiba o que cada um gosta, o que cada um precisa e evangelize os dois. Em nome de Jesus. Para que não haja divisão na sua casa. Para que haja união familiar. Não tive um bom pai. Deus é o bom pai. Jesus, quando foi nos ensinar, ele diz, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso, que estás nos céus. Porque a gente tem um pai. Esse pai cuida de nós. Talvez eu não tenha tido o melhor pai do mundo, talvez eu nem tenha tido um pai. Eu não tive físico, porque eu tenho o Pai nosso, que me dá o pão nosso de cada dia. É o pai que te trouxe até aqui. E se não fosse esse pai, o que seria de você? Deus é o nosso Senhor. Ele é a nossa força e a nossa vitória. Feche os seus olhos, vamos orar.